espera longa por consultas e exames tem aumentado a procura pelas clínicas populares com preços bem mais baixos. Consultas médicas a R$ 87,00, eletro a R$ 25,00. Os preços baixos atraem quem vive entre a dificuldade de ser atendido no SUS e a impossibilidade de ter um plano de saúde. É bom, né? Porque pelos planos de saúde está muito caro. A qualidade aqui é melhor, porque a primeira vez que eu vim, o médico foi muito atencioso comigo. É isso que o pessoal está procurando, qualidade e atendimento e um preço mais ao alcance de todos. Segundo a Agência Nacional de Saúde, no primeiro semestre deste ano, 910 mil brasileiros que tinham plano de saúde cancelaram o serviço por causa da crise financeira. As clínicas populares estão cada vez mais em alta. Nesta, além de consultas de várias especialidades, os pacientes encontram muitos tipos de exames. A dona da clínica diz que é possível aliar preços mais baixos e qualidade no atendimento. Nós temos excelentes médicos, uma grande estrutura, exames com equipamentos de ponta, os melhores parceiros. E na hora de cuidar da saúde bucal, os pacientes também têm encontrado em algumas clínicas atendimento de qualidade a preços populares. Um dos serviços, por exemplo, que antes era bem caro e agora está acessível, é o implante dentário. Essa tecnologia que estamos falando, que é a tecnologia de implantes dentários, ela é uma tecnologia acessível, eu não posso falar para todas as pessoas, mas para quase todas as pessoas. Como eu disse, eu tenho um médico e uma empregada doméstica na minha clínica e todos querem a mesma coisa. Dona Regina aproveitou a popularidade do serviço, conseguiu fazer o implante e teve o sorriso tão esperado de volta. Antes eu sorria quando disse com a boca fechada, hoje eu sorrio já mostrando todos os dentes, porque ficou muito bom e levantou muito minha autoestima. O custo também, eles têm um programa aqui que ajuda todas as classes sociais. Essas clínicas só podem começar a funcionar depois de obter o registro dos conselhos regionais de medicina e não podem fazer captação de clientes. As empresas ficam sujeitas a penalidades se exigirem dos pacientes o pagamento de taxas ou mensalidades. Morreu hoje o jovem baleado durante uma abordagem da PM na Avenida Nossa Senhora do Carmo, em BH, no último domingo. Segundo a polícia, Moisés de Souza Carvalho, de 19 anos, e outros rapazes estavam em cima de um ônibus que faz a linha Pilar Olhos d'Água. De acordo com o boletim de ocorrência, o coletivo foi parado por uma viatura. O jovem acabou baleado depois de reagir e tentar pegar a arma de um militar que disparou. Parentes e amigos da vítima negam a versão da polícia e chegaram a protestar no anel rodoviário nesta semana. O PM que atirou contra o rapaz foi detido e a arma dele apreendida. Também morreu nesta quarta-feira, na capital, o escrivão da Polícia Civil, baleado durante uma operação contra roubos em Turmalina na semana passada. O policial estava internado desde a última quinta-feira. Alan Ferreira Couto, de 30 anos, passou por 3 procedimentos cirúrgicos, mas não resistiu e morreu no fim da manhã. A vítima entrou para a Polícia Civil em 2013. Familiares que conversaram com a nossa equipe, mas não quiseram gravar a entrevista, disseram que Alan Ferreira vai ser enterrado em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, assim que o corpo for liberado pelo Instituto Médico Legal. O rapaz foi baleado na cidade de Turmalina, onde trabalhava durante uma operação conjunta das polícias militar e civil. Os trabalhos para capturar uma quadrilha suspeita de roubo na região terminaram em troca de tiros. Um dos disparos atingiu a cabeça da vítima. O policial era casado e deixa uma filha de apenas 1 ano e 6 meses. Segundo a polícia, um homem foi preso. Outras 4 pessoas que participaram da ação já foram identificadas. O candidato do PHS à Prefeitura de Belo Horizonte, Alexandre Calil, recebeu hoje apoio do deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, do PR, que disputou o primeiro turno da eleição. Alexandre Calil foi convidado a participar da comemoração do Dia das Crianças do bairro Vila Formosa, no Barreiro. Ele chegou acompanhado de Marcelo Álvaro Antônio, deputado federal que concorreu à Prefeitura de Belo Horizonte no primeiro turno.
ele confirmou apoio ao candidato do PHS. Eu tive um encontro com o Calil e propus um alinhamento programático, que ele absorvesse parte do nosso programa de governo e que ele entendeu que não haveria problema nenhum, porque é compromisso com as pessoas que mais precisam na cidade e também com as mulheres da cidade. E por isso não tivemos dificuldade nenhuma. O Marcelo é uma liderança muito importante, é um deputado federal atuante que veio programaticamente, que não pediu nenhum porteiro. Eu acho que é muito legal a gente receber esse tipo de apoio. Esse é o tipo de apoio que nós queremos. O candidato do PSDB, João Leite, teve hoje um encontro com crianças de uma creche do bairro Jardim Alvorada e fez caminhada nos bairros Esplanada e Alto Vera Cruz. Lembrando que o debate da TV Alterosa entre os dois candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte será no dia 25 de outubro, terça-feira, às 10h30 da noite. Hoje é o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Milhares de fiéis da Igreja Católica se reuniram nessa manhã na tradicional missa da Praça da Semig, em Contagem, celebrada pelo bispo auxiliar da Arquidiocese da capital, Dom João Justino. Pela história, a imagem da Santa Negra foi encontrada em outubro de 1717 por pescadores nas águas do Rio Paraíba. Depois disso, a pesca foi farta. Hoje, a imagem de Nossa Senhora da Conceição, batizada como Nossa Senhora Aparecida, reaparece no meio da multidão de fiéis. Eu acho que a gente tem que participar, porque ela é a nossa, foi ela que nos trouxe Jesus. Eu já tive uma doença, já fui curado de muitas coisas, de tipo de doença que eu tinha, né? Fui curado e eu agradeço muito a ela. Durante a celebração que acontece aqui em Contagem, no mesmo lugar, há 32 anos, a emoção toma conta. Tem muita devoção a todas as Nossas Senhoras. Eu tenho meu altarzinho lá em casa com todas elas que eu posso adquirir, e Nossa Aparecida representa tudo na minha vida. A missa em devoção a Nossa Senhora Aparecida contou com a presença de diversos sacerdotes e serviu também de reflexão para a atual situação do Brasil. Dizer fé significa dizer esperança. Então, renovar a fé, renovar as esperanças. Aquilo que Maria percebe que falta para a festa continuar, nós podemos dizer que cada cristão precisa perceber o que falta ao povo brasileiro para que a vida, a festa possa continuar, renovando as esperanças, inclusive para uma participação mais ativa na vida da sociedade. A Defesa Civil de Juiz de Fora prepara a população para o período de chuva que se aproxima. A cidade foi toda mapeada pelo órgão, que revelou mais de 700 áreas de risco. O Valdomir mora em frente a uma encosta. O risco de desabamento é tão real quanto o medo de quem mora na área. Quando começa a chover, a gente pensa, logo pode cair isso, aí a gente escuta algum barulho diferente, a gente vem ver se realmente era isso aqui que aconteceu. Há cerca de 3 anos, a Defesa Civil de Juiz de Fora começou um trabalho para mapeamento total da cidade. Foram detectadas mais de 700 áreas como essa aqui, consideradas de risco. O trabalho aponta ainda uma escala que mostra o grau de perigo desses locais. 4 tipos de situações, do R1 ao R4. Nós partimos do R1, que toda região ela existe um risco, mesmo que mínimo ela existe, até chegar ao grau 4, que é o máximo mais elevado de todos. O mapeamento foi feito por meio de visitas técnicas. São 713 áreas mapeadas, dentre elas são 55 de alagamento e inundação, 19 barragens mapeadas e 639 de escorregamento. Em alguns pontos considerados críticos, estão sendo construídos muros de contenção. O trabalho, junto às campanhas preventivas, deve ajudar a evitar ocorrências mais graves. Toda a situação que a população notar a diferença na situação, no quadro daquela moradia ou do entorno, entrar em contato com a Defesa Civil através do 199 e esse local ele pode até vir a ser uma nova área de risco, ela já está mapeada. Veja agora como fica o tempo nesta quinta em todo o estado. Ensolarado e com possibilidade de chuva típica de primavera no sul, oeste, Campo das Vertentes, Triângulo e Alto Paranaíba.
Nas outras regiões, céu parcialmente nublado. Na capital, mínima de 16 e máxima de 30 graus. A temperatura vai de 20 a 28 em Nova Lima, 23 a 33 graus em Campina Verde. Varia entre 20 e 30 graus em Uberaba e em Juiz de Fora, de 18 a 27 graus. As capivaras que a Justiça mandou à Prefeitura de Belo Horizonte retirar da orla da Lagoa da Pampulha por oferecerem risco à saúde da população, ocupam também outras regiões da cidade. Um grupo delas vive no bairro Serra Verde, na área da cidade administrativa. O fotógrafo Paulo Filgueiras, do jornal Estado de Minas, registrou estas imagens das capivaras no passeio da tarde. Uma na água, outra no canteiro, exatamente na região onde estes amigos descansavam nesse feriado. Não, a gente não sabia não. A gente não vem aqui com tanta frequência. A gente, na verdade, não sabia que existia capivara aqui. Acho que era só na Pampulha mesmo. Um levantamento feito no início do ano apontou que já havia 22 animais nas imediações da sede do governo estadual, o que reacende a polêmica sobre o que fazer com as capivaras. Sempre as vi, não nessa lagoa, mas do lado de lá. Uma decisão da Justiça Federal mandou retirar os roedores que ocupam a região da Lagoa da Pampulha por causa do risco de transmissão da febre maculosa. O prazo dado à Prefeitura é até a próxima sexta-feira. O Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte é contra a medida e aponta o risco de que o carrapato passe a se hospedar em animais domésticos, como cães e gatos, ou diretamente no homem. Fico preocupado, porque a gente ainda não temos vacina contra. Então fico muito preocupado, sim. 3 pessoas morreram em 2 batidas nessa madrugada na BR-135, perto de Bocaiúva, no norte do estado. No primeiro acidente, um caminhão e um ônibus de viagem bateram de frente. O motorista do veículo, carregado de limão, ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. O condutor do ônibus chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu a caminho do hospital. O veículo transportava mais de 40 passageiros de Betim para Engenheiro Navarro. Os feridos foram levados para unidades de saúde da região. Ainda não se sabe o que provocou o acidente. A menos de 500 metros dali, a batida entre 2 veículos de carga deixou mais uma pessoa morta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão carregado com sacos de cimento reduziu a velocidade ao visualizar a cena da tragédia envolvendo o ônibus. Momento em que o condutor de uma carreta, que seguia logo atrás, não conseguiu frear e bateu contra o veículo da frente. E 2 pessoas ficaram feridas em um acidente em Varginha nessa manhã. O carro em que elas estavam bateu em um poste, danificando a rede elétrica. O carro ficou tombado em cima do passeio. Com a batida, uma das rodas foi arrancada. O veículo bateu neste poste que também foi danificado. Seu Tarcísio foi acordado com um curto-circuito. Dado umas 5 horas da manhã e quando nós vimos a explosão, minha mãe viu também, que está aqui em cima, e houve explosão e pegou fogo, deu fogo na árvore, por causa disso nós acordamos. Segundo o Corpo de Bombeiros, no carro estava um casal de estudantes de medicina de Belo Horizonte. Eles tiveram apenas ferimentos leves. Pelo impacto que deu no poste, deu muita sorte. Nós achamos estranho porque a rua é uma única, só sobe, e o carro bateu de contrário, na contramão. Foi estranho por isso. A dificuldade de pais em falar sobre sexualidade com os filhos surge quando menos se espera. Conforme a criança vai crescendo, as dúvidas vão aumentando. Como lidar nesta fase? Para especialistas, matar a curiosidade sobre o assunto não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Quando pais e filhos se jogam nas brincadeiras é uma farra. O João, de 4 anos, faz a mãe dele reviver a infância. Ele é um menino ativo, divertido e curioso. E quando o papo é sobre sexualidade? Às vezes a gente fica meio parada, desnorteada, sem saber o que responder. A Fernanda disse que já passou por cada uma com o filho de 8 anos. Ela contou que o garoto normalmente não chega fazendo perguntas, e sim com muitas informações. O Vitor chegou em casa para mim já trazendo uma informação sobre detalhes de como que é feito o sexo, das posições sexuais, descrevendo como que acontece e perguntando se eu faço também. Ela disse também que sempre preza pela verdade e evita contar aquelas histórias lúdicas de antigamente. Para essa geração dessas crianças já não existe mais a história da sementinha, da cegonha, porque já tem muito acesso à informação, então acho que essa história já não cola mais para eles não.
E são muitas perguntas que surgem em todas as fases da infância e da adolescência. A sexóloga e educadora Cida Lopes diz que desde pequenininhas as crianças já querem entender por que um é menino e a outra menina. E como os pais devem encarar essa entrevista feita pelos filhos. Quando aparece uma pergunta que os pais ficam aí de cabelo em pé, devolve a pergunta para a criança. Explora, porque é importante a gente saber que nós não damos conta de fazer perguntas sobre algo que a gente nunca escutou. Ela reuniu muitas perguntas e trouxe respostas no livro Soltando os Grilos. A escritora orienta pais e filhos de maneira divertida e diz que se não houver diálogo em casa, os pais estão colocando a educação dos filhos em risco. Eles vão para a internet, fica muito mais vulnerável, eles vão ficar sabendo de coisas que eles não precisariam saber, eles vão ficar instigando e com curiosidade de coisas que eles nem estavam passando pela cabeça. E ressalta o mais importante, é preciso que toda conversa seja no tom de confiança. Que bom que meu filho veio até mim para fazer essa pergunta. Por quê? Porque é um vínculo que é para o resto da vida. Daqui a pouco a exposição que desperta emoções contraditórias. E ainda, alunos de uma escola de BH lançam livros escritos por eles mesmos. Nós voltamos já. Alunos de uma escola particular da capital lançaram 2 livros escritos por eles mesmos e que fazem referência à família. O repórter Wilson Gomes bateu um papo com esses novos escritores para saber um pouco mais sobre a experiência. Uma rodinha de crianças e 2 livros. É isso mesmo, nada de celulares ou tablets. Os alunos do 4º e 5º anos do ensino fundamental desta escola de BH estão encantados com estas 2 obras que eles mesmos criaram. O título dos livros, Família. Minha família é um pouquinho grande. João, Marcos, Paulo, Sônia e eu. Mesmo quando meus irmãos me provocam ou me xingam, eu os amo. O projeto criado pelo professor de ensino religioso e artes começou a ser feito em abril deste ano. Contou ainda com a ajuda dos professores de outras disciplinas. Tudo para incentivar a leitura e cativar valores. E depois de trabalhar com poesias, com canções em sala de aula, me veio o desejo de fazer um trabalho que eles pudessem escrever, né? Além de escrever poesias, escrever textos, escrevessem um texto para homenagear aquela família, aquelas pessoas que nos acolhem. Minha avó é muito importante para mim, porque ela me dá bons conselhos e me ajuda quando eu preciso. Os livros com poemas, desenhos e fotos trazem capítulos com as histórias das famílias de cada um dos 28 estudantes. Foi o mais legal a gente poder escrever o que a gente tinha sentido, uma aventura que a gente sempre vai guardar no coração e nunca vai tirar de lá, um tesouro. O lançamento das obras foi um sucesso, teve até recital de poesias. Vejo corpos, vejo almas, vejo beijos que se beijam. Descrever o valor familiar com os nossos alunos é de fundamental importância, porque eles manifestam aquilo que tem dentro deles de fato, que é essa referência familiar. Os alunos adoraram. Agora os livros vão passar pela casa de cada um deles para que as famílias possam apreciar. Não só a escola conhece a família dos alunos, como as outras famílias também conhecem a família de todos os alunos que estão dentro da sala de aula. E a partir do momento que conhecem, passa a ser uma família também. Eu quero muito que a minha família veja quanto eu amo ela, e é bom que ela conheça as outras famílias dos meus colegas. Eu espero que eles gostem muito, porque foi feito com muito amor. Viva a família! Um enigma a ser desvendado. Essa vai ser a tarefa de quem visitar a exposição de uma australiana pela primeira vez em BH. De cara, as obras dela podem causar até estranhamento, mas depois surgem outros sentimentos bem diferentes. Logo na entrada, a angústia da queda. Ou seria ainda mais intrigante se deitar ao lado de uma criatura como esta. Pureza da criança ou o pré-julgamento de quem vê? Uma mistura de sentimentos que às vezes nem parece real. De sonho mesmo, né? Porque o sonho é que tem essas formas assim tão diferentes, tão...
Mas será que tudo isso é mesmo um sonho ou faz parte do nosso futuro? Onde as motos ganham inteligência e se apaixonam, ou os seres humanos se transformam fisicamente? É um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que te causa uma estranheza, você vê uma doçura no olhar das criaturas. E o desconforto, como o próprio nome diz, te tira da sua zona de conforto e te faz pensar e a novos limites que você talvez não fosse antes. A primeira sensação é de estranheza, às vezes até de repulsa. Mesmo assim, a vontade de muita gente é de encostar nas esculturas. Como isso é proibido, essa é a oportunidade que os visitantes têm de sentir na palma da mão, com alguns toques, um universo gigantesco de sensações. A sensação é de você estar tocando numa pele mesmo. O suor, a expressão dos olhos é muito perfeito. Parece que a gente está encostando em uma pessoa viva. Mas não se engane. É justamente este o objetivo da artista australiana, causar espanto à primeira vista, mas também despertar a ternura humana e instigar o público a pensar no mundo contemporâneo e nos efeitos da ciência. Patrícia Piccinini diz que cada peça da mostra Consciência foi criada para tirar a pessoa da zona de conforto. So it's totally intentional. As obras dizem respeito a alguma espécie de mutação, em alguma coisa que está sendo mudada na sua gênese. Ou seja, aquilo que a coisa tem de principal sofreu uma pequena alteração artística. Essa pequena alteração do código genético, né, esse elemento que a ciência nos dá a possibilidade de mexer na nossa essência, é a obra dela. Ao todo, são 43 obras que passam por esculturas, fotografias e vídeos. Uma exposição inteira inspirada em pesquisas de biotecnologia e engenharia genética. Prova disso é que todos os cabelos usados nas esculturas vêm de seres humanos. Tudo para aproximar ainda mais o espectador da arte surrealista. A exposição Consciência está no Centro Cultural Banco do Brasil, na Praça da Liberdade, até o dia 9 de janeiro. A entrada é de graça. O Jornal da Alterosa fica por aqui. Vem aí o SBT Brasil. Uma ótima noite e até amanhã.